E aí, galerinha que está aqui no meu canal, vocês agora irão assistir a uma aula de redação, a segunda aula de redação desse canal, tá bom? Lembrando que esse material está sendo preparado para o ensino à distância domiciliar dos alunos da escola Nazaré Guerra, né, tá bom? Então, assim, é um material que vai ficar aí disponível para todos usarem, mas a aula de hoje tem uma coisa especial. Vocês estão vendo aqui meu estilo, né? Tô aqui um pouco misturado aqui com Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi, né? Enfim, mas eu hoje trouxe também uma novidade para vocês. Eu vou tentar aqui fazer uma paródia, tá bom? Não, pelo amor de Deus, eu não estou no The Voice Brasil. Então, por Cristo, me perdoe se eu desafinar, que eu vou desafinar, tá bom? Então, eu vou soltar aqui a música para começar. Ó, quem lembra dessa música é um clássico, né? Aqui no Nordeste. Enquanto assim vai rolar a introdução da música é um pouco grande, né? Eu vou conversando com vocês, vocês podem... como é que diz o pessoal, como é que os youtubers dizem, meu Deus do céu? Bem, ativa aí o sininho para quando vier mais vídeos vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Beleza? Faz aí, dá uma força pra nós. Tô muito YouTube. Eu vou ter que tirar o óculos porque não enxergo, mas acho que vai dar certo. Vou tentar. Prepara, hein? Quem souber vai cantando comigo. Ninguém sabe, né? Eu vou mostrar pra vocês como se faz redação. E quem quiser aprender é favor prestar atenção. Primeiro tem que planejar, leia com bastante atenção. Também tem que selecionar, organizar as informações. Se tu já selecionou, caprichou na organização, agora começa a escrever o parágrafo da introdução. Tem que contextualizar, apontar tua argumentação, apresenta bem tua tese, que é tua opinião. Ih, vai lá dentro. Vamos lá! Já no desenvolvimento, defende tua argumentação, mostra causas e provas do problema, capricha na dissertação. Por fim, basta retomar tua tese e opinião, e não esquece de mostrar para o problema uma solução. Ficou ruim, mas tá bom, é nóis. Hein, meu filho? Essa vergonha que meu filho passou aí foi no crédito, débito foi à vista, eu passei louco, porque Ave Maria, meu jeito tá bom, né? Eu canto ruim, mas hoje eu me superei, tá bom? Vocês me perdoem aí por fazer vocês ouvirem esse desastre, mas enfim, a gente vai tentando, né? A gente sabe que a gente tá tentando fazer aqui um milagre na educação pública brasileira, né? Enfim, diante desse cenário todo que tá, o importante é que nós tentamos, né não? Bem, agora eu vou tirar os óculos porque nós vamos falar realmente da redação. Me desculpem, eu não vou poder tirar o meu chapéu porque eu não pude ir ao salão para cortar a barbearia e cortar meu cabelo, né? Por conta de toda essa situação do isolamento. E a gente tem que ficar dentro de casa, não pode sair, beleza. Mas vamos lá. Quando a gente fala da redação, nós falamos de uma estrutura dissertativa argumentativa, beleza? E aí nessa estrutura... eu já trabalhei com vocês na aula anterior, que está aqui também no canal, sobre a introdução, né? E aí a gente já viu lá as 4 etapas essenciais da introdução. E agora a gente vai trabalhar com o desenvolvimento, né? Vamos trabalhar como fazer um desenvolvimento. E aí, para a gente entender essa questão do desenvolvimento, nós vamos ter que também buscar compreender que a argumentação que é feita no desenvolvimento, ela tende a fazer uma defesa, né? A defesa da opinião do escritor.
do produtor do texto. E a quem a gente tenta convencer? Ao nosso leitor. O nosso intuito, nosso objetivo maior é defender o nosso posicionamento por meio dessa argumentação e fazer com que o nosso leitor pense da nossa forma, né? O que pelo menos ele entenda que a nossa forma de pensamento, de argumentação é justa, né? Tem ali uma lógica, tá bom? Então a gente precisa estar esperto com essa questão da argumentação, que ela acontece no desenvolvimento. E aí o desenvolvimento a gente sabe que são 2 parágrafos, né? A gente orienta que sejam feitos 2 parágrafos para você poder defender um argumento em cada parágrafo, lembrando que lá na introdução foi lembrado para que a gente utilizasse 2 argumentos, né? 2 argumentos secundários, e aí esses argumentos irão ser defendidos agora no parágrafo 1 e no parágrafo 2 do desenvolvimento, tá bom? E aí a gente também organiza em 4 etapas essenciais o nosso parágrafo do desenvolvimento. Vai passar aqui em algum momento uma artezinha, né? Ou seja, uma imagem sobre o que eu vou falar agora. Bem, a criação de um tópico frasal é a primeira etapa do desenvolvimento, né? E esse tópico frasal, ele é a síntese daquilo que será tratado naquele parágrafo específico, ou seja, no parágrafo de introdução específico, aquele primeiro. E aí lembrando que a gente deve sempre ficar esperto nas conjunções, né? Que a gente vai usar aí no início de cada parágrafo. Se eu estou aqui no primeiro parágrafo, então eu vou colocar em primeira análise, né? Uma conjunção que indica que eu estou iniciando a minha argumentação. Depois, na segunda etapa, nós vamos ter o aprofundamento desse tópico frasal, né? O tópico frasal ele é mais resumido, é uma síntese da ideia do que eu vou apresentar ali naquele parágrafo, e aí eu vou desenvolver essa ideia, começar a desenvolver, que é justamente a explicação e a fundamentação do argumento por meio de causas e causadores, e etc, né? Ou seja, você argumentou que tal coisa é o problema, uma das causas, né, do problema e tudo mais. Então você vai explicar como é que isso causa, né? Como é que isso acontece, vamos assim dizer. A terceira etapa, nós vamos ter aí o apontamento de provas autorais. Olhe, provas autorais por quê? A gente tem que se esforçar um pouco aqui, né? Para tentar criar uma prova nossa, mesmo que a gente tenha conseguido, de certa forma, elaborar ela. Por quê? Porque o teu texto ele tem que ser um texto que traga uma coisa nova, né? Ele tem que somar. Eu não posso apenas pegar os textos motivadores e replicá-los, ou seja, reproduzi-los ali de certa forma, alguma ideia que lá já está pronta e reproduzir na minha redação, porque eu não vou estar apresentando nada de novo, vou estar apenas reproduzindo uma ideia. Então, esse apontamento de provas autorais é a comprovação do argumento por meio de dados, exemplos e fontes confiáveis. Ah, eu vou inventar aqui um dado. Opa! Não é hora, né, de mentir, deixa isso aí lá para os nossos nobres colegas políticos. Brincadeira, mas é verdade. Então vamos lá. Quarta etapa do desenvolvimento, nós vamos lembrar que vem um apontamento de consequências, que seja uma consequência geral, algo mais assim genérico, né, mais grandona assim, vamos assim dizer, e uma mais específica, ou seja, o problema como está, é causado por isso, e traz que consequência para a sociedade, né? Traz que consequência para um setor ali da sociedade, a educação, a saúde, enfim, segurança, o que esteja sendo abordado. E uma específica, né? Ou seja, detalhar essa consequência, tá bom? Então, vai ficar exemplos aqui para vocês, né? Vai ficar exemplos também lá nos materiais que nós já temos das aulas presenciais. Enfim, a gente vai aqui trabalhando com toda essa questão. Gente, o desenvolvimento, né? Ele tem que ser feito com bastante esmero, né? Por quê? Porque eu posso pecar por falar demais, né? E aí eu vou começar a ser o famoso encher linguiça e dar voltas, e a gente tem que atar, né? Atar é vai direto ao ponto, né? A gente tem que resumir nossas ideias, porque nós temos um limite de linhas, e a gente pensa no começo da redação, ai meu Deus, eu não consigo escrever, não vem nada na minha cachola, Senhor. Aí de repente abre a torneirinha, né? E começa a escrever, ó.
Sinceramente, né? Todo mundo passa por isso. Então vamos lá. Então agora a gente vai detalhar um pouco mais dessas 4 etapas aí do desenvolvimento, né? Lembrando que essas 4 etapas devem ser feitas de forma bastante concisa, ou seja, eu não posso falar muito, eu tenho que trabalhar com o resumo das minhas ideias. A gente acaba que às vezes achando que a gente não vai falar nada e fala demais, né? Acaba que a gente abre a torneirinha ali e aí fica só enchendo linguiça, né? O famoso falar muito e não falar nada, voltear e tudo mais, e não chega ao objetivo. Então vamos falar sobre cada uma dessas etapas, né? Que eu falei aqui. A criação de um tópico frasal é a primeira, o aprofundamento do tópico frasal, o apontamento de provas autorais e o apontamento de consequências. Vamos lá, para cada uma delas. Primeiro, tópico frasal. Joga a artezinha aqui, tchau, foi. Que efeito massa. Bem, a gente vai começar com o conectivo, que eu falei para vocês que é a questão da conjunção, né? E aí, como eu estou iniciando o meu desenvolvimento, posso começar com aquela bem clichê, tipo, em primeira análise, no problem. In English, please. Então, eu posso colocar em primeira análise o descaso estatal, e aí o descaso estatal é um dos causadores, né? Um causador do problema, vamos assim dizer, ou uma causa, com a formação educacional de deficientes auditivos, mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. E aí, formação educacional de deficientes auditivos é justamente a nossa palavra-chave, né? Tem que manter aquela coerênciazinha do texto para não dar aquela... Volta, derrapou, não pode fugir do tema, né? Percebeu que estava saindo da praia, volta, opa, volta a fita e volta para o tema, tá bom? Dá tempo. Escorregar, beleza, agora derrapar. Escorregar, opa, foi cair, derrapar, não pode jamais. E aí depois do tópico frasal a gente vai para o aprofundamento do tópico frasal, ou seja, você vai desenvolver aquela ideia que você apresentou ali resumido no tópico frasal, né? E aí você vai colocar isso é autoconectivo, né? Ou seja, faz menção a algo que foi ali colocado anteriormente. Isso porque poucos recursos destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Ou seja, aqui nós vamos ter causa 1 e causa 2, ou seja, causa e detalhamento, vamos assim dizer, né? Vai acompanhando aí as etapas, ok? E a gente vai apresentar uma consequência, ou seja, nós apresentamos aí as causas do problema, para mostrar como que chegamos a esse nível do problema e as consequências que isso traz, né? Dessa forma, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta a universalização desse direito social tão importante. Aqui, ó, direitos humanos gritando aqui. A gente lembra que sempre o tema vai estar voltado para um dos direitos humanos, né? E essa questão, a universalização desse direito social, que é a educação para todos, né? Que está previsto na nossa LDB e tudo mais, não acontece porque o Estado investe minimamente, não capacita os profissionais, não dá estrutura adequada. Então a gente colocou isso aqui bem organizadinho, né? Ficou beautiful. Corra Marlin, traduzindo para o cearense. E aí eu vou ter que apresentar as provas do que eu estou dizendo. Eu não posso só dizer se eu não provar, né? Tipo, o brasileiro tem aquele costume, a gente tá, ixi, mas é o problema do coração, o problema é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na hora de dizer, sim, tu prova isso, aí, não, todo mundo, não, tem que provar, tá bom? Então vamos lá. Poucas escolas são adeptas de uso de Libras. É uma prova, isso na realidade é um fato, né? É uma coisa fatídica, vamos assim dizer. Segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino. Fato, né? Fato, contra fatos não há argumentos, ou seja, estou colocando uma prova assim, não há nem como contestar. É uma realidade que basta a gente buscar ver assim ao nosso redor nas escolas que a gente percebe essas coisas, beleza? Olha, gente, eu tô falando demais hoje, né? Eita, Jesus, esse bicho tá apertando aqui meu quengo. Enfim, dessa forma, nós vamos ter o desenvolvimento bem organizado. Essas 4 etapas são essenciais, a gente costuma dizer essenciais por quê?
porque elas são fundamentais para eu bem organizar minhas ideias e mostrar essa organização para os corretores da minha redação, né? Os colegas lá que vão corrigir. Então vamos só recapitular bem rapidinho quais são as 4 etapas essenciais para o desenvolvimento. Primeiro, criação de um tópico frasal. Aprofundamento do tópico frasal, é o segundo. Apontamento de provas e autorais, terceira etapa. E a quarta e última etapa essencial, apontamento de consequências, beleza? Vai ficar aqui no final para vocês toda essa artezinha. Eu agradeço vocês pela paciência, pela audiência. Oh, desculpe, brincadeira. Segue aí esse canal, a gente vai ficar sempre postando as aulas, tá bom? A gente pede para que a gente volte logo de tudo isso e já estejamos em aula presencial, mas enquanto não, fica dentro de casa, né? Não sai da tua casa, cuida de quem tu ama, cuida de ti, dos teus familiares, dos gatinhos, dos cachorros, enfim, de todo mundo. Não sai de casa, é nóis, tamo junto. Meto Carcará aqui, ó, voando alto. Uou!